Bom dia, pessoal do nono ano. Então vamos aqui dando continuidade ao nosso conteúdo, certo? Hoje vamos falar sobre polígonos regulares, mas não só simplesmente de polígonos regulares, como a gente já viu nas séries anteriores, certo? Vai ter algo extra agora. Nós vamos ter polígonos regulares inscritos em circunferências, certo? Então vamos entender essa ideia, né? Primeiro aí a definição, né, do que é um polígono regular, né? É todo polígono convexo, certo? Que tem todos os lados mesma medida, ou seja, para ser polígono regular, todos os lados têm que ter a mesma medida, são iguais. E todos os ângulos internos congruentes, ou seja, também os ângulos internos têm que ter a mesma medida. Então vamos entender primeiramente como é que seria um polígono inscrito, né? Antes de falar sobre os regulares. É o seguinte, vamos pegar uma circunferência, certo? Tá aqui de verde, ó, e vou marcar uma quantidade de pontos, certo, nela, que é maior do que 3, maior do que 2, de 3 para cima, porque só existem polígonos, certo, de 3 lados para cima. Então vamos lá, vamos marcar aqui um 4. Aí vamos ligar esses pontos, ó. Certo? Essa ligação formou justamente o que eu estava falando, ó. Formou um polígono, né, um quadrilátero que está inscrito nessa circunferência, ou seja, é como se ele estivesse dentro dessa circunferência e seus vértices estivessem tocando a circunferência em si, ó, certo? Então essa aqui é a ideia de um polígono inscrito. Agora vamos ver como é que a gente acha um polígono regular inscrito, né? Ó, perceba o seguinte, ó, esse maior lado ele está justamente, ó, nesse maior arco dessa circunferência, ó, e o menor lado está no menor arco de circunferência. Ou seja, se os arcos tiverem a mesma medida, esses arcos aqui, ó, os lados também vão ter a mesma medida. Então como é que a gente faz? A gente marca pontos de forma que os arcos, né, eles tenham o mesmo tamanho, a mesma medida. Então, exemplo, se fosse um triângulo, né, tentaria dividir aqui, ó, e tentaria fazer com que esses três arcos sejam do mesmo tamanho. Isso acontecendo ao ligar os pontos, eu vou ter um triângulo equilátero, ou seja, um polígono regular inscrito dentro dessa circunferência. Claro que tem um errinho, né? Mas essa é a ideia. Mesma coisa para o quadrado, né? Se eu quiser formar um quadrado, eu divido em 4 arcos iguais. Ó. Ficou muito bom. Vamos supor que ficou, né? Ao ligar, eu vou formar um quadrado. Então, essa é a ideia de um polígono regular inscrito na circunferência. É quando eu divido essa circunferência em arcos de mesma medida, certo? E eu faço a ligação dos pontos. A quantidade de arcos que eu fizer, essa divisão, vai ser o número de lados que tem esse polígono. Se eu dividir em 3 arcos iguais, eu vou ter um triângulo. 4 arcos iguais, um quadrado. 5 arcos iguais, eu vou ter um pentágono regular, certo? Tudo isso inscrito na circunferência. Por que inscrito na circunferência? Porque a gente vai trabalhar agora com algumas ideias, que a gente vai usar o raio da circunferência, a gente vai usar um elemento chamado de apótema, que eu vou explicar para vocês, certo? Também trabalhar com o perímetro dos polígonos. Então vamos ver aqui, né? Algumas classificações, né? Alguns elementos que podem acontecer num polígono regular inscrito, né? Na circunferência. O primeiro deles é o mais simples, certo? Se a gente pegar aqui, ó, o centro da circunferência, certo? E fazer ligação a qualquer vértice desse polígono, eu vou ter aqui o raio da circunferência, certo?
Então, o raio é um dos elementos que a gente vai usar já já nas propriedades que a gente vai ver sobre polígonos regulares inscritos, certo? O segundo elemento é o que? Se eu pegar o centro novamente, a circunferência, e fazer a ligação aqui, ó, com dois vértices, né? Eu vou ter aqui, ó, vou formar aqui, certo? No meio, um ângulo qualquer alfa, certo? Esse é chamado de ângulo central. Beleza? Vou chamar de AC, né? Que é justamente o alfa. Como é que a gente acha esse ângulo central? O ângulo central, eu vou pegar, ó, se eu pegasse toda a volta completa, eu teria o que? Eu teria 360 graus. Só que eu vou dividir pela quantidade de lados que tem um polígono, né? Aqui seria 5, né? Que é um pentágono. Só que eu não sei qual é a quantidade, eu coloco N, que vai ser a quantidade de lados que aparecer no polígono da questão, certo? Que é a questão 10. Beleza? O outro, né, elemento vai ser aqui, ó. Vai ser formado aqui o ângulo alfa aqui, né? Ele é o ângulo interno, né? Interno. Vou chamar de AI, né? Que é esse alfa. Como é que a gente acha esse AI? A gente vai pegar aquela formulazinha, né? Que a gente já tinha visto. Vocês viram nas séries anteriores, né? Se eu pegar n-2 vezes 180, eu vou ter a soma dos ângulos internos, né? E dividir por n, eu vou achar o valor de cada ângulozinho desse, né? Então a fórmula vai ser, ó, n-2, tudo isso vezes 180, dividido por n. Essa é a fórmula para achar o ângulo interno, certo? E a outra é o seguinte, ó. Vamos partir aqui do centro também, beleza? Eu vou marcar o ponto médio de qualquer lado. Eu vou fazer a ligação. Beleza? Isso aqui, ó, tem um nomezinho. É chamado de apótema. Apótema do polígono. Certo? Então, o que é que acontece? Ó? Essa apótema aqui vai formar, ó, ângulo de 90 graus, certo? E aí, se eu formar aqui um triângulo, ó, essa apótema é como se fosse a altura desse triângulo aqui, também a bissetriz e a mediana, certo? Porque aqui eu tenho um triângulo isósceles. Esses dois lados, ó, são um raio. Que é o raio, que é o raio. Então, eu tenho aí a minha apótema. É certo? É um elemento que vai aparecer agora pra gente nas propriedades dos polígonos, beleza? Então, vou passar agora as três propriedades e depois vou passar uma atividade para vocês. Então, vamos aqui ver, né, as três propriedades, né? Eu coloquei aqui de forma que coubesse, senão iam ficar 3 vezes esse texto aqui, ó. Não ia dar espaço de eu fazer o exemplo dele, certo? Vamos lá, ó. Em dois polígonos regulares inscritos, né? Aí eles vão estar inscritos em circunferências diferentes, certo? Se as circunferências forem iguais, esses dois polígonos vão ser também exatamente iguais, certo? Mas a gente vai trabalhar aqui a ideia que as circunferências sejam diferentes, certo? E com a mesma quantidade de lados. Para isso, para acontecer essas propriedades, tem que ser o mesmo polígono, né? A mesma quantidade de lados. Triângulo com triângulo, quadrado com quadrado, pentágono regular com pentágono regular, beleza? Os perímetros, né, são proporcionais aos comprimentos dos respectivos raios, primeiro, dos respectivos lados, segundo, e dos respectivos apótemas, certo? Como assim, ó? Se eu pegar o perímetro 1 é da maior aqui, o perímetro 2 é menor, certo? Tá certo que o perímetro é 2P, mas aqui é só para simbolizar, certo? Seria o que, ó? Se eu pegar o perímetro 1 e dividir pelo raio dessa aqui, que é raio 1, isso aqui vai ser exatamente igual a eu pegar o perímetro 2 daquela circunferência e dividir pelo raio dela, raio 2, certo? Então, eu posso usar aqui a regra de 3, beleza? Ou seja, se eu conhecer o perímetro e o raio dessa circunferência e conhecer apenas o perímetro da outra,
eu consigo achar o raio fazendo a regra de 3, certo? Qual a outra propriedade? Ó? Os respectivos lados, então a mesma situação. Ó. Se eu pegar o perímetro 1, dividir pelo lado 1, isso aqui vai ser exatamente perímetro 2 dividido pelo lado 2, certo? Isso serve, aqui o exemplo é com triângulo, mas serve para qualquer polígono, beleza? E por último, né, das respectivas apótemas. Então, ó, se eu pegar o perímetro do primeiro e dividir pela sua apótema, isso aqui vai ser exatamente igual ao perímetro do segundo dividido pela apótema dele, apótema 2, certo? Então, essas três situações aí podem ocorrer. São situações de proporcionalidades que a gente já viu bastante, né? A gente usa a regra de 3 e a gente pode fazer até um exemplo, né? Vou colocar aqui um exemplo para a gente praticar essa ideiazinha aqui, beleza? Então vamos resolver aí um exemplo que já está resolvido no livro de vocês, mas só para caber como explicação, né? Para valer aqui como explicação. Então, na página 226 lá no finalzinho, tem um exemplo, certo? Diz o seguinte, ó, 2 hexágonos regulares, então já começa certo, ó, são 2 hexágonos, ou seja, tem a mesma quantidade de lados, certo? Vocês vão perceber que nos exemplos de vocês sempre vai começar da atividade, né? Sempre vai começar o seguinte: é o perímetro de um polígono regular inscrito na circunferência cujos raios médios. Ele sempre vai dizer o seguinte, que eles têm a mesma quantidade de lados, certo? Então, para valer essas propriedades, vai ter que ter a mesma quantidade de lados. Então, já começa certo, ó. 2 hexágonos regulares, né? Estão escritos nas circunferências, né? A primeira, o raio 1, né? E o raio 2. O primeiro raio é 14 centímetros. O outro é 21. Pronto, é isso. O perímetro do hexágono escrito na circunferência menor, ou seja, nessa circunferência menor, né, que tem raio menor, o perímetro 1 é 84. E ele quer o quê? Ele quer exatamente o perímetro do outro hexágono. Ele quer o quê? O perímetro 2. Eu não sei. Então vamos usar o quê? Fórmula dos raios, né? Perímetro, esse perímetro dividido por esse raio é igual a esse perímetro dividido por esse. Como a gente não sabe isso aqui, vamos chamar de x, né? Então, vai ficar como? 84 dividido por 14 é igual a perímetro 2, que é x, dividido por 21. Então, multiplicando, né? Ó, fica 14 vezes x, 14x, igual a 21 vezes 84. Vamos ver quanto dá aqui. Dá 1764, certo? Então, como é que vai ficar aqui, ó? O x vai ser o quê? X é igual a 1764 dividido por 14, né? Ou seja, dá exatamente 126. Então, x igual a 126. Beleza? Então, é isso. Vou passar para vocês agora a atividade, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tenham gostado. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.